Abra sua Bíblia no livro de Jonas. O capítulo é o de número 1. Tenho que vigiar com o horário, porque sou eu que estou pregando hoje, e eu sou meio perigoso pregando. A diaconisa, eu não sei como é que ela consegue fazer isso, ela consegue acabar no horário. Então eu vou ter que me policiar aqui. Já abriu? Jonas capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Então nós temos um politeísmo aqui, né? Uma embarcação onde tinham homens. Essa embarcação, onde Jonas comprou uma passagem, entrou para sair do foco de Deus. Jonas estava na terra de Israel, na Terra Santa, e Deus falou com Jonas para que ele fosse até o norte da Síria, até a cidade de Nínive, e lá pregasse a cidade dos ninivitas, falassem com eles a respeito do arrependimento. Jonas, ouvindo isso, ele decide por conta própria não fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. E Jonas, então, ao invés de subir, Jonas desce, vai até o porto de Jope, providencia uma passagem e pega o mar. E no meio da viagem, agora um vento contrário, o mar, uma tempestade, e o navio agora vai ficar em tormento. E os homens que estão lá dentro vão começar a clamar cada um ao seu Deus. É o que nós lemos aqui na primeira parte do texto. Então nós temos vários homens, vários deuses, com várias religiões. Afinal de contas, ali somente o mundo, somente os hebreus, os judeus, na época aqui, os hebreus, eram monoteístas, criam só um Deus. Os demais, os cananeus, os heteus, amorreus, até os assírios, cuja religião dos cananitas, tinham vários deuses. E eles lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Começaram a jogar um pouco do lastro, de toda a bagagem que estava para o navio, num afundar de vez, para ficar mais leve. E Jonas se encontrava, porém Jonas, tranquilo, ele desce até o porão do navio e se deita. E por incrível que pareça, diante de tudo que estava acontecendo, Jonas dorme um profundo sono. Jonas hiberna. Um sono, ele hiberna tanto que o capitão tem que acordá-lo, porque ele está dormindo. O barco está num tormento, num revolto, e Jonas dormindo. E a Bíblia diz que Jonas está num profundo, pesado sono. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de poder. Pai, nós vamos agora ministrar a Tua palavra, te pedir a Deus que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra, que nos mostre aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento, o nosso intelecto, abrir o nosso coração, para que nós possamos sair daqui, não com dúvida, mas com a certeza de que fomos ministrados por Ti e que o Senhor nos ensinou algo, porque o Senhor nos trouxe aqui a este lugar nesta noite para isso, para ministrar aos nossos corações, para falar algo conosco. Então fala conosco, Senhor, nesta noite. Exorta as nossas vidas, porque precisamos de avivamento. Mas que avivamento é esse? Fala com todos, Pai, assim como o Senhor falou com o Teu servo. E assim nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Podemos nos assentar? A história do profeta Jonas, você já conhece? É de um homem que foi chamado por Deus para ministrar a palavra dele para uma cidade de pecadores, de homens idólatras, e o texto aqui já começa falando sobre isso.
e cada um orando ao seu Deus. E Jonas, pela sua religiosidade, ser um profeta de Israel, não concorda com a palavra de Deus. Interessante, porque às vezes a gente se encaixa em Jonas, porque também nós não concordamos muito com a palavra de Deus. Deus orienta Jonas para que ele possa converter aquelas pessoas, quer usar a vida de Jonas, mas Jonas não. Jonas, ele não quer fazer aquilo que Deus está ordenando, aquilo que Deus está mandando ele fazer. Trocando em miúdos, Jonas está pouco se importando com o que está acontecendo, tanto na cidade de Nínive, quanto naquela embarcação, naquele navio. Porque o mar está revolto e Jonas está num profundo. A cidade de Nínive está toda em idolatria e Jonas simplesmente ignorou. Jonas dá as costas para todos os problemas, dá as costas para todas as pessoas que estão precisando e necessitando, e agora Jonas vai partir para o seu sono. O versículo de número 6 acaba testificando isso, porque o mestre do navio, versículo 6 diz, que chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Ó, levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Ei, Jonas, por que você não vai fazer nada, Jonas? Você vai continuar dormindo? Jonas, clama também ao teu Deus, porque todos nós estamos pedindo, cada um ao nosso Deus, para que ele não impeçam, para que eles, melhor dizendo, impeçam essa tragédia. Porque se esse navio for a pique, todos nós vamos perecer. A união, naquele momento, era para viverem. Eles queriam estar vivos, não queriam morrer. Então, no desespero de não querer morrer, começam a clamar a todos os deuses para que esses deuses possam entrar com provisão. É o que a palavra diz. Então, quando eles verem que tudo isso está acontecendo, eles começam a se razoar entre eles e começam a perguntar por que isso está acontecendo. Aí o versículo de número 7 diz que eles vão lançar uma sorte. Versículo 7 do capítulo 1 de Jonas. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que isso nos sobreveio, porque este mal está sobre nós. Então eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Começaram a perguntar, fazem isso, e adivinha para quem apontam? Para Jonas. Diante de todos aqueles homens, com todos aqueles deuses, quem é que é lançado? Quem é apontado? Jonas. Diante de todo o caos, Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, ele é o único que pode resolver o teu problema. Não há outro Deus. Enquanto todos clamam por todos os deuses, e olha que nós temos vários deuses, há uma infinidade de deuses para o homem, a palavra diz que somente o Deus de Jonas era possível fazer com que aquela situação se acalmasse. Nenhum outro Deus dentro daquela embarcação, nenhum outro Deus que estava sendo invocado naquele momento tinha condições de mudar a situação. Por mais que ela estivesse difícil, ele não poderia mudar a situação. Não tem como nenhum tipo de santo mudar a vida das pessoas, seja ela financeira, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela conjugal, não tem. O único que pode dar jeito na vida de um ser humano é Deus, o Deus de Israel. Somente Deus, e através dele,
operando Cristo Jesus, é que nós temos soluções para todos os tipos de problemas em nossas vidas. Enfermidades e tudo mais que possa acontecer. Se clamar ao Deus de Israel, Ele vai te ouvir, porque Ele está pronto para nos proteger. Ele está pronto para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então o texto vai nos conduzir para Jonas. E o principal, o Deus de Jonas. Aqueles homens então reconhecem que somente o Deus de Jonas é capaz de mudar toda a situação. Os versículos posteriores vão falar sobre isso. Quando Jonas se revela e diz: calma, porque isso tudo sobreveio sobre vocês por minha causa. Agora eu peço a vocês que me lancem no mar, porque quando eu for jogado no mar, todo o furor de Deus, do meu Deus, vai passar. E é o que acontece. Mas aqueles homens, antes de jogar Jonas ao mar, eles clamam a Deus, o Deus de Jonas. Antes eles estavam pedindo cada um para o seu Deus. Quando Jonas revela, agora, eles começam então a clamar o Deus de Israel. As pessoas reconhecem que o Deus de Israel, que o Deus Todo-Poderoso, que o único que pode te salvar, querido, é Jesus Cristo e mais ninguém. Mesmo diante de toda a adversidade, só Jesus Cristo é que pode nos levar ao Pai, a Deus. Não tem outro. Nós podemos passar a nossa vida toda fazendo promessa, fazendo campanha, fazendo juras, fazendo qualquer coisa. Mas na hora que a coisa realmente estiver feia e preta, somente Jesus Cristo é que vai solucionar o nosso problema. É só Ele que vai mudar a nossa vida. E Jonas, então, agora, no mar, e você conhece a história. A história diz que Jonas vai ser tragado por um grande peixe. E lá Jonas vai permanecer durante 3 dias. E no 3º dia, Jonas vai ser regurgitado na praia. E aí sim, Jonas então vai à cidade de Nínive. Mas sem antes, no capítulo 2, Jonas fazer uma oração. Então Jonas, ainda no ventre do grande peixe, Jonas faz uma oração. E ele clama a Deus, e ele pede a Deus. É o que Jonas faz. E Deus atende o clamor de Jonas. Jonas agora volta à praia, e no capítulo 3, Jonas agora, ele vai até a cidade de Nínive, ele entra na cidade de Nínive. O capítulo 3 do profeta Jonas diz o seguinte no versículo de número 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Foi o suficiente. Jonas permaneceu 3 dias na cidade de Nínive, mas da primeira vez que Jonas começou a falar, o arrependimento foi imediato. Ao ouvirem as palavras do profeta Jonas, as pessoas já começaram a se arrepender. Porque a cidade de Nínive estava vindo sobre vários problemas. E lá tinha acabado de acontecer o eclipse do sol na cidade de Nínive. Enchentes estavam acontecendo na cidade de Nínive. O povo era idólatra e muito supersticioso. E quando chega um profeta de Israel falando sobre o juízo de Deus, aquele povo não teve dúvida. Eles disseram: vamos fazer conforme esse profeta está dizendo, porque vai vir um juízo sobre a cidade. Deus levanta homens e mulheres para pregar a palavra dele e falar do amor de Deus. Mas, às vezes, deixamos de pregar o evangelho de Deus por simplesmente não concordarmos com as estratégias que Deus coloca para que nós possamos fazer. E desviamos, muitas das vezes, de Deus. Deixamos de ouvir a voz de Deus porque nós não queremos pregar, porque às vezes o ódio toma conta do nosso coração. E nós olhamos para as pessoas
não da maneira que deveríamos olhar. Olhamos com repúdio. Só porque essas pessoas não fazem da maneira que nós gostamos que elas deviam fazer, ou que não professam a mesma fé que nós professamos. O versículo 10 do capítulo de número 3 diz que isso mudou o pensamento ao qual Deus tinha sobre os inimigos. Outrora Deus queria exterminar a cidade. Quando eles se arrependem através da palavra do profeta Jonas, o versículo 10 diz que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Deus espera que eu e você possamos levar o amor da palavra dele às pessoas, querido, para que as pessoas possam mudar o seu destino. O destino do teu familiar está na tua mão. O destino de pessoas que estão próximas de você está na sua mão. E sabe o que você precisa fazer? Simplesmente falar do amor de Deus. Dizer o quanto Deus ama essas pessoas e quanto Deus quer mudar a vida delas e que Deus não quer que elas vão e saiam da sua presença e se percam. Porque a palavra em Ezequiel diz que ele espera até o último minuto que o ímpio se converta. Mas como vão se converter se não tem quem pregue? Se aqueles que foram chamados para pregar a palavra de Deus estão enjaulados entre quatro paredes, estão presos, porque simplesmente não querem levar o evangelho, porque as pessoas um dia o rejeitaram ou não quiseram ouvir, ou deram as costas para você, e um dia você começou a guardar isso no seu coração, e agora você simplesmente ignora, porque nós temos repúdios, nós não queremos chegar perto das pessoas. E se vimos na televisão, desligamos a televisão, ou fazemos qualquer tipo de comentário negativo com esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque somos santos. Somos sal e luz da terra. Somos melhores seres humanos da face da terra. Mas somos incapazes de compreender o lado da outra pessoa. Porque nós não somos drogados. Porque nós não fumamos e nem cheiramos entorpecentes. Então, por isso, nos faz diferente dos demais. E com isso, nós não temos tempo para essas pessoas. E se olhamos para elas, nós olhamos com olhar crítico. E dizemos pessoas fracas que não têm Deus. É verdade. Mais uma pergunta. Será que nós pregamos Deus para ela? Ou dissemos o tempo todo para essas pessoas que Deus a rejeita? Porque se fizermos uma análise daquilo que nós abrimos a boca para falar, nós vamos ver que nós falamos mais que Deus rejeita as pessoas do que Deus aceita as pessoas. É só gravar o que a gente fala. Porque quando encontramos uma pessoa com situação adversa, tudo que falamos é que Deus não se agrada disso. É só isso que sai da nossa boca. E acusar, nós temos brevet, certificado e diploma de acusador. Somos como Jonas, que olhou para a situação e disse, a Nínive, aquele povo que é inimigo de Israel, nem pensar. Claro que não. O ódio de Jonas para com o povo foi enorme. O ódio foi tão grande que as Escrituras resistem ao ódio que estava no coração de Jonas para não pregar aquelas pessoas. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Você sabe o que desagradou a Jonas? E o que deixou Jonas extremamente irado? O fato de Deus ter revogado
a sentença sobre o povo de Nínive. Você pode imaginar isso? O ser humano ficar revoltado com Deus porque Deus não trouxe juízo sobre um drogado, sobre uma prostituta, sobre um homossexual. Porque na concepção de Jonas, essas pessoas tinham que ser punidas porque são pecadoras. E um dos maiores pecados Jonas estava cometendo, o quê? Odiar o próprio irmão, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Carta de Pedro fala sobre isso, de João. Como é que você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o próximo que você vê? Só porque ele não é do mesmo clube que você? Jonas pensou assim. E você sabia que hoje nós pensamos igual a Jonas? Nós não temos estrutura para ver as pessoas, até o próprio irmão da igreja, se sobressair, se destacar e não ter inveja dele. E não querer o mal dele. Nós somos mesquinhos mesmo. É assim que nós somos. Porque eu me enquadro com Jonas. Porque às vezes eu me pego nessa situação. Olhamos uma situação e repudiamos de uma maneira tremenda. Mas aí depois a gente pensa, mas vem cá. E como é que a gente vai resolver isso? Como é que Deus vai agir na vida dessas pessoas se elas não conhecem o Deus da palavra? Quem é que tem a responsabilidade para apresentar Deus a essas pessoas? Somos nós. Quem Deus chamou para ir até Nínive e falar? Jonas. E onde Jonas estava? Em Jope. Se você olhar a geografia da época, Nínive é para lá. Jonas está indo para cá. Está na contramão do Evangelho. Jesus Cristo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós estamos andando na contramão. Nós não conseguimos seguir o Evangelho de Jesus Cristo porque às vezes nós deixamos amargura, raízes de amargura, entrar no nosso coração só porque a gente acha alguma coisa. Ou só porque a gente entende que somos superior a alguém. E sabemos mais do que qualquer outra pessoa. Mas somos incapazes de entender a dificuldade das pessoas que são. Você já perguntou para um drogado quanto é difícil parar de se drogar? De se injetar? Você gosta de tomar café? Tem pessoas que são viciadas em café. Uma droga, mas que não é tão ilícita assim, né? É café, é liberado, não há nenhum mal nisso. Mas você sabia que o café tem uma toxina que vicia? A cafeína? E que tem pessoas, inclusive os crentes, que se ficar 10 minutos sem tomar café, a cabeça começa a doer. Tem pessoas que acordam de manhã, se não tomar um café, passa o dia todo mal. Isso é vício. Também é um vício. Agora, você entende isso como um vício? Imagina uma cocaína o que não faz no organismo de uma pessoa. Imagina o que o crack não faz na vida de uma pessoa. É um sofrimento. A melhor coisa é você não entrar, mas depois que você entrou, meu amigo, é difícil sair. E ó, antes de que qualquer crente hipócrita comece a dizer, é só orar. Não é bem assim que funciona não, querido. A dependência é além disso. Está dentro do teu organismo, está dentro do teu sistema. Nós precisamos ser mais sensíveis. O Evangelho, Jesus Cristo pregou um Evangelho para sensibilizar, para que nós pudéssemos mudar de conduta. Você sabe qual é a conduta que nós mudamos? Viramos santos. E endurecemos o nosso coração com o próximo. Intolerância. Jonas odiou o que Deus fez. Você pode entender isso? A ira estava no coração de Jonas.
E não foi só isso não. O versículo 2 diz o seguinte, do capítulo 4. E orou ao Senhor. E disse, a ousadia de Jonas, com o coração cheio de ódio, ele ainda orou a Deus e disse a seguinte coisa para Deus. Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Você pode entender a quantidade de ódio que está no coração desse homem? É um profeta. Homem de Deus, como vocês costumam dizer, nós costumamos dizer. A quantidade de ódio que Jonas está semeando no seu coração, ele tem a coragem de orar para Deus e dizer, eu sabia, e ele dá aqui os atributos de Deus. E ele diz, o Senhor é benigno, misericordioso, longânimo, compassivo, isso tudo é Deus. Mas é esse Deus que nós estamos pregando para as pessoas? Que hoje não estão com a vida na presença de Deus, mas é isso que nós estamos dizendo, olha, Deus é compassivo, querido. Se você vive nessa vida, eu tenho que dizer para você que Deus se compassivo contigo, Deus quer mudar. Ele entende. Você precisa se dar a Ele. Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia dos teus atos, daquilo que você faz. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele é longânimo, ele é tardio e se irá. Deus não se ira facilmente com você, querido. 120 anos, segundo a tradição, uma arca sendo construída, para que as pessoas pudessem ser salvas. Deus esperou até o último minuto. Deus espera até o último minuto. Nós não podemos pregar um evangelho da impaciência, da intolerância, mas um evangelho da sensibilidade, de que pessoas precisam ser alcançadas. Que Deus está esperando essas pessoas através da minha vida e através da sua vida, querido. Nós precisamos tomar atitudes e começar a mudar os nossos discursos. Nós não podemos ter o discurso de Jonas, porque Jonas está protelando com Deus. Olha, se Deus não tivesse um propósito aqui, Deus tinha fulminado Jonas. Mas Deus tem um propósito. E quando Ele tem um propósito, querido, isso tem que se cumprir. Mas as pessoas ficam protelando, ficam afrontando, e acham que pelo pecado dela não ser igual ao seu, anula o dela. E anula não. Anula não. O fato de você não fazer o que a pessoa faz, mas só o simples fato de você odiar essa pessoa, você é tão pecador quanto ela. De tanto que você questiona, de tanto que você pensa o contrário. Porque simplesmente o meu santo não foi com o dela. Amado, se você não ama o próximo, em vão você prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não importa quem seja. E o problema é que isso, às vezes, é feito dentro da casa de Deus. Irmãos que não se falam, irmãos que não se dão, ou irmãos que têm inveja um do outro. Só porque um se destaca mais do que o outro, só porque um está mais próximo que o outro. Pedro que o diga. Jesus Cristo olhou para Pedro e disse, Pedro, você vai morrer para honrar a mim. Deus deu honra a Pedro, e Pedro preocupado com João. E ele, dentro da casa de Deus. Jesus Cristo dando honra para Pedro. E Pedro quer saber de João. Jesus Cristo dá um ministério para cada um de nós, para que a gente possa desenvolver um ministério. E você sabe o que a gente faz, querido? A gente fica vigiando o ministério do outro, para ver se ele está fazendo certo ou não está fazendo. E quando ele erra, sabe o que a gente faz?
nós vamos acusar que ele errou. Ó, fulano não fez. Jonas pediu para que Deus tirasse a vida dele. Incrível isso. Você se lembra do capítulo de número 2? O que Jonas fez para viver? Implorou a Deus. E você sabe por quê? Porque ele estava dentro do ventre do peixe. Quando você está na dificuldade, a história é outra, né? Quando nós estamos em dificuldade, aí a história muda. A conversa muda de padrão. Agora eu peço a Deus para ter misericórdia. Mas quando é no próximo, eu peço a Deus para tirar a vida dele. Quando é no próximo, eu peço a Deus para entrar com justiça e julgar. Mas quando é em mim, não, Senhor, tem misericórdia, eu sou fraco. O Senhor sabe que eu sou fraco. Mas quando eu vejo no outro, não, aí eu aponto. Você viu? Olha lá. Jonas olhou tanto para o povo de Nínive, que não olhou para si mesmo e viu quanto ele era pior do que o povo de Nínive. Porque pelo menos o povo de Nínive se arrependeu ao ouvir a pregação de Jonas. E Jonas continuou com o coração duro. Querido, abençoa quem te amaldiçoa. Está cheio de gente querendo puxar o teu tapete. Presta atenção nisso não. Foca em Deus. Dentro da própria igreja vai ter gente querendo puxar o teu tapete, querido. Sabe o que você faz? Olha para Deus. Deixa Deus ser o teu guia. Deixa Deus reger a tua vida. Trabalha para Deus, não trabalha para homem, não. Jonas, quando estava no ventre do peixe, a oração de Jonas foi fantástica. Você quer um trechinho da oração dele? Capítulo 2, versículo 4, ele disse assim, ó. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Nossa, hein? Mas a gente fica humilde na hora. É só dizer que é câncer, é só dizer que é terminal, e na mesma hora dobra o joelho e diz, Senhor, tenho tanta obra para fazer. Vira um doce de pessoa. Primeira coisa que vem na mente de Jonas. O versículo 7 ele diz assim, ó. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Entrou a ti a minha oração no santo templo. Que lindo. Que lindo. Na hora que a chapa esquentou, eu lembrei do Senhor. Na hora que eu pequei, que eu errei, eu lembrei de ti, Senhor. Tem misericórdia, porque eu sei que o Senhor é justo e vai entrar com justiça na minha vida. Isso foi a oração de Jonas quando ele estava dentro do ventre do peixe, porque ele não tinha expectativa de vida. Ele esperava que através da oração dele ele pudesse sair dali. E ele sai. Porque ele mesmo disse isso, porque Deus é misericordioso. Ele usou essas palavras. Mas na hora que ele olha para o povo de Nínive, ele fala assim, Senhor, por isso que eu não queria orar, por isso que eu não queria pregar, porque o Senhor ia perdoar eles. Ei, Jonas, Deus acabou de te perdoar e você está condenando o outro. Acabou de te perdoar pelos teus erros e você, Jonas, num sono profundo, é o que está escrito no versículo 5, porque Jonas não acordou do sono, não. O texto acaba, o livro de Jonas acaba, ele não muda o discurso. Um sono profundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se avivar em Cristo. Precisa. Precisa receber de Cristo o evangelho genuíno e verdadeiro. Evangelho que se compadece com o outro. Que gera a picuinha. Que gera angústia, frieza.
Precisa de um evangelho mais complacente, mais amoroso, mais amigo, mais amável. De chegar assim, poxa, amado, tenta não, vai dar tudo certo. Nós somos assim mesmo, vamos superar. Você é meu irmão, caminha comigo junto. Eu não consigo ver dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo a pessoa pedir Deus para ser abençoada se não consegue perdoar o irmão ou caminhar com o irmão. Não consigo. Eu quero que alguém me mostre isso na Bíblia, que você consegue fazer isso. Julgar as pessoas e achar que Deus está se agradando disso. Que Ele gosta da sua oração porque você ora. Que Ele gosta da sua pregação porque você prega. Eu não consigo ver isso, me mostra. Eu desafio quem me mostre isso na palavra de Deus. Eu tenho ódio pelo meu irmão, mas eu tenho coragem de pegar no microfone para orar e para pregar. Porque Deus, eu acho que Deus não permite que Jonas mude, porque esse livro de Jonas, ele quer nos ensinar que há uma maneira errada, uma maneira totalmente errada de se comportar como crente, como cristão. Não é porque eu acho, querido, é o que tem que ser. Jonas não muda. Jonas continua irredutível. Porque mesmo depois da oração, Deus questionou Jonas, no versículo 4 do capítulo 4. Deus olhou para Jonas e disse: "O que é isso, Jonas? Fazes bem que assim te ires?" Você está certo, Jonas? Ei, Deus está falando com Jonas. Jonas, está certo o que você está fazendo, Jonas? É isso mesmo? Esse ódio todo, você está irado porque eu perdoei ele, Jonas. Você sabe o que Jonas fez? Não, Senhor, me perdoa. Duvido. Não, foi isso não. Jonas disse: Senhor, me desculpa, é que eu estava meio fora de si. Eu estava num sono profundo. Continua num sono profundo, porque as palavras de Jonas é a seguinte. Então, versículo 5, Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela, sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas sentou e falou assim: agora eu quero ver tudo se destruir. Ainda ficou torcendo para as coisas darem errado. Gente, como uma pessoa pode ter tanto ódio no coração? Mesmo depois de Deus ter revogado, Jonas ainda tinha a esperança de que Deus voltasse atrás e aniquilasse os ninivitas. Você pode acreditar nisso? Mesmo depois de todo o sucesso que Deus dá ao irmão, o outro, por inveja, ainda torce para que ele faça errado. Tomara que cante errado. Tomara que pregue errado. Tomara que não consiga fazer a tarefa. Tomara. E aí o pastor vai ver quem é. Ô raça. Querido, que evangelho é esse? O evangelho de Jonas? O evangelho segundo Jonas, cheio de rancor e de ódio no coração. Tudo que Jonas queria, resumindo, era ver a desgraça de uma nação. Era só o que Jonas tinha no coração. Ele queria a desgraça daquele povo. Jonas vai fazer uma cabana porque não tem arbusto naquele lugar. A Mesopotâmia era desprovida de árvores, arbustos pequenos. Então Jonas vai se abrigar do sol que era escaldante. Fica à porta da cidade e fica prestando atenção. O que Jonas queria era ver descer fogo sobre a cidade. Enxofre. Lá. Jonas queria ver a cidade pegando fogo com todo mundo dentro. Aí Deus dá mais uma lição em Jonas. Deus faz brotar uma planta grande, e algumas traduções falam sobre a mamoeira, outras falam a boboreira.
Mas sabe-se que é uma grande planta. E ela é tão grande que ela faz uma sombra sobre Jonas. Aí Jonas fala, ô refrigério, mais uma vez Jonas, ô homens ingrato. Num sol escaldante, Deus colocou sombra sobre Jonas, ele gostou. Mas ingratidão, queria a morte do povo. Deus abençoando Jonas e Jonas querendo a morte do povo. O versículo 6 diz o seguinte: e fez o Senhor Deus nascer uma planta, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, livrar do cansaço, do suor, do calor. Jonas se alegrou ao extremo por causa daquela planta. E por quê? Porque o calor era intenso, querido. Era muito grande. O versículo de número 8 diz, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou de tanto calor que estava fazendo. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. De novo, não reconhece o que Deus faz na vida dele, e não dá testemunho para as pessoas. Somos nós, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, carregadores de Bíblias, que muitas das vezes queremos o fracasso e o insucesso das pessoas, quer seja ela do nosso meio ou não. Se for de fora, então piorou. Esses que estão excluídos mesmo, né? Esses que não podem nem receber a carteirinha do clube. Intolerância. Jonas, intolerante. O que Jonas queria mesmo era ver o circo pegar fogo. Está na hora do circo pegar fogo. Aí Deus vai, envia um bicho, uma lagarta, destrói a planta morre. Você sabe qual é o sentimento de Jonas? Tristeza, porque a planta morreu. Aí Deus dá uma lição para Jonas. Aí ele fala, agora você chegou onde eu queria. Se lamentou porque a planta morreu? Agora você entende porque eu te mandei pregar numa cidade, onde lá tem pessoas que foram feitas à minha imagem e minha semelhança. E eu quero que elas se salvem. Eu quero que elas sejam igual a você, Jonas. Eu quero que elas sigam você, Jonas. Eu quero que elas encontrem a paz, a alegria, a harmonia, o amor. Eu quero que elas larguem das suas vidas e me sigam, mas eu preciso que você faça isso, Jonas. São seres humanos, gente. Igual a mim e você, que precisam de Deus. E quem é que vai falar de Deus para ele? Eu e você? Quem vai falar? Se não for eu e você. Quem ia dizer a história se não fosse Jonas? Mas, e o nosso coração vai ser igual ao de Jonas? No versículo 10, Deus fala para Jonas, tiveste tu compaixão da boboreira, no qual não trabalhasse, nem a fizesse crescer, nem uma noite nasceu, numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, querido. Está cheio de gente aí fora, gente, que faz coisas que não sabe nem por que faz. E tudo que a gente sabe fazer é julgar. Ao invés de orientar, ao invés de mostrar, tudo que a gente sabe fazer é julgar. Nosso familiar está perecendo, mas sabe o que a gente sabe fazer? É chegar em casa agora e criticar porque ele está cheio de cachaça. É só isso que a gente sabe fazer. Ou criticar porque está acendendo uma vela. É só isso que a gente sabe fazer. Mas não sabemos interceder, orar, clamar, pedir, se colocar na brecha todos os dias, não desistir, continuar, até que Deus possa entrar com providência. É isso que a gente tem que fazer. É isso que Deus pediu para Jonas. Interceda, Jonas. Vai lá, Jonas. Pastor, já tem séculos. Continua.
estou cansado. Deus envia uma planta, vai te proteger do sol. Deus envia barco. Mas tudo que Ele quer é que você interceda, é que você continue, é que você ore, é que você clame, que você peça, que todas as vezes que você passar pelaquela porta, você olhe para essa pessoa que tanto faz seu coração pesar e diz: Senhor, toma ela nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida dela. Ei, nós precisamos dar valor a quem não merece. Porque dar valor para quem merece é fácil. Você tem que dar valor a quem não merece. Mas ele precisa de valor, gente. Entende isso? O pastor me aborrece. E daí? Você foi chamado para isso, querido. Para abençoar quem te aborrece mesmo. Jesus Cristo falou: amar amigo é fácil, tem que amar inimigo. Se não for assim, não adianta. Você tem que falar bem de quem te trata mal, querido. O pastor me mete o malho, não importa, fala bem. Para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar. Você tem que aprender a perdoar sem a pessoa te pedir perdão. Só perdoo se me perdoar. Não! Não! A palavra diz que você não pode levar a ira sobre o seu travesseiro. Vai dormir, dobra teu joelho, Senhor. Tira isso do meu coração, Senhor. Perdoa ele. Eu não quero dormir com essa mágoa. Não posso, Senhor. Porque se o Senhor me visitar nessa noite, para onde minha alma vai? É o que... Ei! Para onde vai a tua alma hoje se Ele vier te visitar hoje? Já fez essa pergunta? Porque se ela estiver cheia de mágoa, de rancor aí, será que você vai estar no seio de Abraão? Será que Deus se compadece desse tipo de pessoa? Eu acho que não. Nós temos que tratar as pessoas melhor do que elas merecem, querido. Se eu pedir a você para tratar o seu amigo com amor, você vai fazer. Nós pedimos aqui para que você orasse pela vida da Jacqueline. Você ama a vida dela e você fez isso. Mas se eu pedisse aqui para orar pelo ladrão que roubou o celular da irmã Jussara aqui semana passada, como é que seria essa oração? Será que seria do mesmo tom? Evangelho. Prazer. Isso é o Evangelho. Perdoar quem te aflige. E às vezes, querido, é só cisma mesmo. Às vezes a gente só tem cisma. Temos que pedir a Deus para tirar isso do nosso coração. Tudo aquilo que você coloca no seu coração procede da sua boca. Tudo que você coloca no seu coração precede a ruína. Porque se você colocar o ódio, ele vai brotar, ele vai gerar semente e ele vai dar fruto. Lança esse ódio por terra, querido. Olha o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem, você tem gerado e guardado ódio no seu coração. Você tem duvidado e tem questionado de Deus. Deus fala comigo e fala com você nesta noite. Você precisa amar o próximo, não importa quem seja. Não importa onde esteja, você precisa mudar a sua atitude. Por que nós mudamos como as pessoas? Outrora tratávamos bem, mas foi só fazer algo que não gostamos e agora nós nem sequer olhamos para a cara dessa pessoa? Será que é esse tipo de evangelho que Jesus Cristo nos ensinou? O evangelho segundo Jonas? Avivamento, querido. Precisamos nos avivar no Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho tem que estar vivo, tem que arder no seu coração. A sua oração nesta noite é dizer: Pai, me perdoa.
porque Jesus Cristo estava preso naquela cruz e as pessoas estavam escarnecendo dele, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lemos no texto, Deus falou: Jonas, você tem que ter compaixão dessas pessoas. Elas não conseguem discernir o que é mão esquerda e o que é mão direita, Jonas. E você sabe o que é. Ensina. Ela te trata assim, querido, mas não é por mal, não. Porque ela está precisando da sua oração e da sua intercessão para que o Espírito Santo possa mudar a vida dela. Enquanto você tiver esse ódio no seu coração, nada vai acontecer com ela. E pior, nada também vai acontecer com você. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Coloque-se de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua administração. Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele quer tratar conosco. Raízes de amargura, ó Deus, colocamos no nosso coração com o nosso irmão. Não importa se é cristão ou não cristão. E ainda pior, se faz parte do nosso meio. Não permita, ó Deus, que essa raiz finque, que ela crie frutos dentro de nós. Lançamos isso por terra nesta noite, ó Deus. Fazemos essa confissão a Ti, ó Deus, diante de Ti, com o nosso coração quebrantado, ó Deus. Examina, esquadrinha o nosso coração e vê o que está dentro dele, ó Deus. Nos retira desse sono espiritual. Estamos num profundo sono, ó Deus, e não enxergamos o mal que estamos fazendo ao nosso irmão e a nós mesmos. Porque estamos fazendo mal a nós mesmos. A nossa oração não chega até a Ti. Porque tudo que nós pensamos e queremos é o mal do próximo. Tudo que nós queremos, ó Deus, que as pessoas sejam castigadas por Ti. Mas esquecemos das Tuas virtudes. O quanto o Senhor é longânimo, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor tem perdoado todas as nossas falhas e nossas ofensas a partir do momento que confessamos nossos erros. E nós ocultamos isso, somos como Jonas, que não queremos falar isso para as pessoas porque queremos ver essas pessoas perecerem. Esse é o nosso prêmio. Ver essas pessoas perecerem pelos maus que fizeram, pelo mal que fazem. Mas esquecemos, ó Deus, que estamos perecendo junto com elas. Porque estamos tão errados quanto elas. Por isso, Pai, nos perdoa nesta noite. Entregamos nosso coração ao Senhor, quebrantado a Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, trata conosco, que amanhã possamos ser um ser humano melhor, ó Deus. E se necessário for, ó Deus, nos faz ir até essa pessoa e pedir perdão. Pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que agimos. Queremos assumir a nossa responsabilidade, parar de jogar em cima do outro. Se deu errado, a culpa é nossa. Nós somos o culpado. Ou porque não fizemos, ou porque não orientamos da maneira que deveríamos orientar. Mas nós temos que assumir o nosso erro e parar de olhar para o nosso irmão. Nos perdoa. Muda a nossa história. Muda esse nosso caráter. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.